Teoricamente, quanto mais conhecimento temos, melhores deveríamos nos tornar. Mas parece que está acontecendo exatamente o contrário. Por isso, no vídeo de hoje, eu quero falar com você sobre excesso de informação e como isso está arruinando a sua vida. Nós deveríamos ser a geração mais preparada da história. Mas será que somos? Porque quanto mais eu observo o comportamento das pessoas, mais eu percebo um fenômeno curioso. Nunca consumimos tanto conhecimento e nunca tivemos tanta dificuldade para pensar com profundidade. Nós estamos constantemente aprendendo alguma coisa nova, mas raramente paramos para refletir sobre aquilo que aprendemos. E talvez isso aconteça porque estamos confundindo duas coisas completamente diferentes: consumir informação e construir conhecimento. E hoje eu quero conversar com você sobre isso. Porque eu acredito que a maior epidemia do nosso tempo não é a falta de informação, é a incapacidade de transformá-la em sabedoria. E primeiro, precisamos entender uma coisa. Isso não acontece porque você é fraca, nem porque não tem disciplina. Existe uma explicação para isso. O nosso cérebro, ele evoluiu para prestar atenção às novidades. Durante milhares de anos, isso aumentava nossas chances de sobrevivência. Uma fruta diferente, um barulho inesperado, um animal desconhecido. Tudo isso precisava chamar a nossa atenção rapidamente. O problema é que hoje vivemos em um ambiente onde existe novidade o tempo todo. Cada vídeo, cada notificação, cada postagem, cada manchete, cada Reels é uma nova promessa de recompensa. E o cérebro responde exatamente como foi programado. Talvez o próximo conteúdo seja ainda melhor. Então você continua ali rolando o feed, continua. As plataformas digitais entendem isso muito bem e exploram com maestria. Elas disputam a coisa mais valiosa da atualidade, que não é o dinheiro, é a sua atenção. Porque quem controla a atenção influencia aquilo que você pensa, sente e faz. Existe uma ideia que eu considero extremamente perigosa. Acreditar que aprender é apenas consumir, e não é. Imagine uma pessoa que passa o dia inteiro assistindo vídeos sobre alimentação saudável. Ela conhece os alimentos, sabe quantas proteínas deve consumir, entende a importância do sono, conhece os benefícios do exercício físico, mas continua vivendo exatamente da mesma maneira. Ela aprendeu ou apenas acumulou informações? Conhecimento não é aquilo que entra pelos olhos ou pelos ouvidos. Conhecimento é aquilo que transforma comportamento. E talvez essa seja uma das maiores ilusões da internet. Ela nos faz sentir produtivos enquanto permanecemos exatamente no mesmo lugar. Existe uma frase que resume muito bem isso. Conhecimento em excesso vira distração. Conhecimento aplicado se transforma em sabedoria. Existe outra consequência que me preocupa muito. Nós estamos perdendo a capacidade de permanecer tempo suficiente em uma única ideia. Nós lemos 2 páginas e já pegamos o celular. Assistimos um vídeo respondendo uma mensagem. Aí voltamos ao livro. 5 minutos depois, outra interrupção. E isso muda completamente a forma como pensamos. Porque pensar profundamente exige permanência, exige silêncio, exige tempo. É durante esses momentos que o nosso cérebro conecta ideias.
consolida memórias, faz associações e organiza pensamentos. Em outras palavras, o cérebro também trabalha quando aparentemente não está fazendo nada. Mas nós estamos ocupando cada segundo livre. Sempre existe um conteúdo preenchendo esses espaços. E talvez seja justamente por isso que muitas pessoas sentem que estão sempre ocupadas, mas que raramente têm clareza. Porque clareza precisa de silêncio, precisa de pausa. E existe ainda um outro custo, além da distração, que é a comparação. E o curioso é que ela quase nunca chega com esse nome. Ela vem disfarçada de inspiração. Você entra para aprender, mas sai acreditando que todo mundo está mais preparado que você. Que todo mundo produz mais, lê mais. Que todo mundo ganha mais, vive melhor do que você. E eu sei que é desconfortável assumir que nos comparamos, mas essa consciência é o primeiro passo para vencermos esse mal. Eu passei por isso. Teve uma fase da minha vida em que eu consumia tanto conteúdo e o tempo todo, e quanto mais eu consumia, mais eu sentia que não era boa o suficiente. A síndrome da impostora cresceu, eu olhava para tudo aquilo que eu ainda não tinha e parei de enxergar aquilo que eu já havia construído. Foi quando eu percebi que o problema não era a falta de conhecimento, era o excesso de comparação, de informação. E essa comparação, ela estava roubando uma coisa muito preciosa: a minha capacidade de construir a minha própria vida. Foi então que eu tomei uma decisão muito importante. Eu passei a consumir conteúdo com mais criticidade, com mais intenção, com escolha. Coloquei o foco nos livros, nos autores, em estudos mais direcionados para o que eu precisava naquele momento. Porque existe uma diferença enorme entre consumir um trecho de uma ideia e acompanhar a construção completa de um pensamento. Um livro, por exemplo, exige contexto, argumentação, reflexão, tempo. Ele não entrega apenas respostas, ele ensina você a pensar. E talvez seja exatamente isso que esteja faltando. Não mais informação, mas profundidade. Recentemente eu fiz um experimento. Passei 40 dias sem redes sociais. E o que mais me surpreendeu não foi que eu produzi mais, que aconteceu também, mas foi perceber como minha mente ficou mais silenciosa, mais leve, mais presente. E depois que eu retomei com as redes sociais, porque o meu trabalho envolve isso, eu retomei de forma mais intencional, filtrando muito mais o que eu consumia, mais do que eu já estava fazendo. Então, o que eu faria se estivesse começando hoje? Primeiro, eu filtraria muito melhor aquilo que eu consumo. Nem toda informação merece entrar na sua mente. Segundo, eu voltaria para a fonte. Leia mais livros, estude autores, questione interpretações prontas. Terceiro, escreva, porque escrever obriga você a reorganizar o pensamento. E quarto, antes de consumir um conteúdo novo, faça uma pergunta simples. Eu já coloquei em prática aquilo que eu aprendi ontem? Se a resposta for não, talvez você não precise de mais informação. Talvez você precise apenas viver a que já possui. Porque conhecimento sem reflexão vira entretenimento. Conhecimento sem prática vira uma ilusão. E conhecimento sem transformação é apenas uma informação armazenada. Eu acredito que o excesso de informação está arruinando a vida de muitas pessoas. Não porque elas saibam demais, mas porque pararam de viver a própria vida para admirar a grama do vizinho. Um vizinho que muitas vezes elas nem conhecem. Conhecem ali apenas
a versão cuidadosamente editada que aparece na internet. Enquanto isso, a própria grama continua sem cuidado algum. Então, talvez esteja na hora de consumir menos, pensar mais e se comparar menos, para construir mais. Porque no fim das contas, ninguém constrói uma vida extraordinária apenas colecionando informações e conteúdo. Nós construímos uma vida extraordinária quando temos coragem de transformar conhecimento em ação. Agora eu quero saber, você sente que hoje consome mais informação do que realmente consegue aplicar? Me conta aqui nos comentários, eu vou adorar ter essa conversa com você. E se esse vídeo fez sentido para você, deixa aqui a sua curtida, que isso vai ajudar essa mensagem chegar para mais pessoas que precisam dela. E ao invés aí de você ficar passando horas consumindo conteúdos aleatórios na internet, inscreva-se no canal, porque aqui, mais do que acumular informação, nós buscamos construir conhecimento que transforma a forma como pensamos e vivemos. É isso, e até o próximo vídeo.